Eu quero meditar com os irmãos essa noite numa palavra que falou ao meu coração, uma palavra que me deu um entendimento muito grande a respeito daquilo que a gente está vivendo. Eu quero aqui trazer para você uma palavra que venha te abrir os teus olhos para esse tempo que a gente está vivendo. Abra comigo no Salmo número 78, Salmo número 78, verso número 19. Irmão, tá com vácuo aqui, viu? Se você puder dar uma melhorada no retorno. Salmo 78, verso 19, melhorou. Amém? Diz assim a palavra de Deus: falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Amém? Abaixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, neste momento em que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, que Tu dês continuidade a esse culto, Senhor, de Santa Ceia, que o Senhor venha falar conosco, através da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, porque dependemos de Ti, Senhor. Estamos aqui nessa noite porque sabemos que é do Senhor que provém todas as coisas da nossa vida, Senhor. Por isso, ó Pai, que nessa noite, a Tua palavra, Senhor, ela venha abençoar a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, venha trazer sobre nós toda a direção que nós precisamos para esse tempo. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém? Irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é esse: Deus tem mesa no deserto. Deus tem mesa no deserto. Esse texto me chamou a atenção para um fato que ocorreu na caminhada deste povo do deserto até a terra prometida. Um fato que me chamou a atenção, porque eles, em determinado momento da caminhada, eles começaram a falar contra Deus. Dá para entender isso ou não? Falaram contra Deus dizendo: será que Deus pode preparar uma mesa nesse deserto? Irmãos, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que mandava a nuvem para saciar eles, para abençoá-los contra o sol. À noite mandava uma coluna de fogo. Um Deus que providenciou todas as coisas para aquele povo hebreu. E no meio da caminhada, aquele povo abre a sua boca e começa a dizer: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Me chamou a atenção este versículo,
Porque muitas vezes isso acontece comigo e com você. Muitas vezes nós fazemos certas perguntas que não devíamos fazer. Muitas vezes abrimos a nossa boca para declarar algumas coisas que não devíamos declarar. Será que Deus pode? A pergunta não é será que Deus pode? A pergunta será que eu creio? Essa deveria ser a pergunta correta para mim e para você. Porque em determinados momentos da nossa caminhada, as circunstâncias, as dificuldades que nos abatem, elas trazem para nós dificuldades, elas trazem dissabores, elas trazem crises dentro da nossa casa, da nossa família, dentro da área financeira, dentro da área familiar, do trabalho. E muitas vezes nós começamos a questionar a Deus: Deus, será que tu podes? Será que tu podes abrir essa porta? Será que tu podes preparar esta mesa farta? Quando eu estava olhando para esse texto, eu vi que o autor desse texto era Asaf. Você sabe a história desse homem chamado Asaf? Asaf era um homem que comandava o louvor da igreja naqueles dias, do santuário, do templo em que existia naqueles dias. Era um homem líder, era um homem que estava ali fazendo as escalas do louvor. Existiam muitos levitas naqueles dias, mas Asaf era um homem comprometido. Asaf era um homem de Deus na presença daquelas pessoas. E quando você vai um pouquinho para trás e começa a enxergar o Salmo 73, você vai ver ali o testemunho dele dizendo a respeito da sua vida espiritual. Porque ali no Salmo 73, Asaf começa a dizer: os meus pés quase resvalaram, eu quase saí da presença do Senhor, porque eu tirei os olhos de Deus e comecei a colocar os olhos nos ímpios. Eu via que os ímpios, eles eram abençoados. Eu via com que aquelas pessoas que viviam perto de mim estavam sempre de bem, estavam sempre alegres, estavam sempre recebendo coisas desse mundo. E eu comecei a olhar para mim, dizia Asaf, eu comecei a olhar para mim e comecei a ver: meu Deus, por que eles são abençoados? Por que eles recebem? Porque eles parece que estão tão bem, parece que eles não passam por crises, parece que eles não passam por necessidades, e eu estou aqui e muitas vezes estou tendo dificuldades fazendo a obra do Senhor. Eu estou aqui e mesmo diante da igreja, e mesmo diante do louvor, da adoração, eu sinto que está faltando alguma coisa. Asaf teve uma grande crise, mas a crise que ele esteve, que existiu na vida daquele homem, era uma crise emocional, é uma crise na sua mente, porque ele permitiu com que a sua mente começasse a enxergar só realidades referentes àquele mundo. Ele permitiu com que ele visse que o seu trabalho não era suficiente para viver naqueles dias. E a palavra de Deus, ela nos diz, no Salmo 73, no verso de número 17: até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim de cada um deles. Até que eu entrei
no santuário de Deus. Irmãos, Asaf vivia no santuário. O trabalho de Asaf era no santuário. Por que ele fez essa declaração? Porque ele disse: até que eu entrei no santuário. Você sabe por quê? Porque teve um dia que ele entrou naquele lugar, e aquele dia foi um dia diferente. Foi um dia em que ele não entrou e viu as cortinas. Foi um dia em que ele entrou e ele não viu os bancos que as pessoas sentavam. Foi um dia na qual ele entrou, mas ele não enxergou as pessoas, ele não enxergou as paredes, mas naquele dia que ele entrou no santuário de Deus, ele enxergou a Deus, ele enxergou ao Senhor da sua vida. Até que eu entrei no santuário de Deus. Irmãos, como é importante essa declaração deste homem de Deus, porque existem dias em que a gente vem à igreja e parece que a gente sai do mesmo jeito. A gente vem, a gente cumprimenta as pessoas, a gente vem, a gente dá a paz do Senhor aos irmãos, a gente vem e começa a rever os amigos, como foi a semana, como foi tudo. Mas existe o dia em que você põe o pé na casa do Senhor, e é naquele dia que o Espírito Santo de Deus começa a falar ao teu coração. É naquele dia na qual o Senhor preparou para você, é naquele dia na qual você adentrou aquele lugar, e você já sentiu a presença do Senhor, você foi tocado pelo Espírito de Deus naquele momento, e aquele dia que você adentrou ao santuário do Senhor, foi um dia diferente, foi um dia na qual você teve uma experiência com Deus, foi um dia na qual você foi tocado pelo Senhor. Naquele dia não foi igual aos demais. Até que eu entrei no santuário de Deus. Esse dia pode ser essa noite para você. Esse dia que Deus preparou para você. Porque quando ele recebe aquela experiência, quando a gente é tocado pela presença do Senhor, a nossa vida já não é mais a mesma. Esse homem, ele escreve o Salmo 78. Quando ele fala do Salmo 73, ele olha para ele, a experiência é com ele. Mas quando ele escreve o Salmo 78, ele começa a olhar para a experiência do povo hebreu na caminhada para a terra prometida. Irmãos, ele começa a identificar que na vida daquele povo, era um povo obstinado, um povo que tinha visto tantos milagres, um povo que tinha recebido de Deus tantas experiências. Acompanha comigo, verso 23. Não obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu, e fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e Deus do cereal do céu,
comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhes ele comida a fartar, e fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul, e também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares, e fez-os cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Que coisa tremenda! E aí, nesse momento, na caminhada, eles chegam e abrem a sua boca. Pode Deus preparar a mesa no deserto? Pode o Senhor preparar um banquete? A primeira coisa que eu vi, irmãos, a respeito desse povo, é que era um povo rebelde. Você vai ver aqui, no verso número 17, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto, contra o Altíssimo. Irmãos, aquele povo naquele momento, em que estavam na caminhada, esqueceram do que Deus tinha feito, esqueceram da provisão que Deus tinha lhes dado a cada dia. Guarda uma coisa para você: não tem deserto sem mesa de Deus. Você pode estar passando um deserto na sua vida, pode ser um deserto financeiro, um deserto espiritual, um deserto familiar, mas guarda na sua vida, Deus nunca deixou de prover uma mesa para quem quer que seja. Você vai ver pela experiência do Egito até Canaã, você vai ver que Deus sempre abençoou aqueles que passaram por problemas. Deus não abandonou o seu povo, Deus não deixou com que eles ficassem sem nada. Deus sempre providenciava alguma coisa. Lembra quando eles chegaram nas águas de Mara, logo 3 dias posterior à saída do Mar Vermelho? Chegaram ali e viram que aquelas águas eram amargas, e começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés. E Deus mudou. Deus preparou com que aquelas águas, que eram amargas, ficassem doces. Mas o que me encanta naquele texto, é que ali do lado de Mara, Deus preparou Elim. Elim era um lugar que tinham fontes, tinham palmeiras, tinha sombras, tinham lugares maravilhosos para o povo de Deus. Deus nunca abandonou o seu povo. O problema, irmãos, não está em Deus. Deus prepara a mesa. O problema somos nós, que não nos assentamos na mesa que Ele dá, porque nós não queremos a mesa que Ele dá. Muitas vezes nós queremos uma mesa diferente, muitas vezes nós queremos uma mesa nas quais coisas desse mundo são oferecidas a todos nós, mas aquilo que o Senhor te dá é o suficiente para nos abastecer nessa terra. Aquilo que o Senhor providencia para mim e para você, igreja, é o que nós precisamos receber nesse tempo. Obrigado, pastor.
começou a invadir no coração daquele povo um sentimento de insatisfação. Eles não conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo para eles. E sabe qual é o perigo de a gente não enxergar isso? Acompanha comigo, verso 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. O Senhor ouviu a murmuração. O Senhor ouviu a dor do povo, e Deus se indignou. Eu olhei para esse texto, e nós estamos vivendo um tempo assim. Irmãos, tem até pastores que estão se levantando e falando: você tem que desafiar a Deus, você tem que pôr Deus na parede, porque senão Ele não é Deus. Se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia. Eu já ouvi isso, estava nesse culto. Eu rasgo a minha Bíblia se Deus não fizer. Desse jeito. Você sabe o que Jesus disse a respeito disso? Jesus, certa vez, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A mensagem de Jesus é uma mensagem de submissão, irmãos. É uma mensagem que nós precisamos fazer uma escolha de querer andar com Ele. E andar com Ele, nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente quer. Nem sempre a nossa vida vai ser só flores. Mas a mensagem da cruz, ela te leva para o céu. A mensagem da cruz te leva para a presença do Senhor da sua vida. O que adianta ter as coisas desse mundo, se eu não vou para a presença do Senhor? A Bíblia nos diz que nós não somos mais desse mundo. Estamos no mundo, mas já não participamos mais dele. Estamos aqui aguardando a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui porque existe uma promessa do Senhor para todos nós, que Ele vai voltar, e Ele vai buscar a mim, Ele vai buscar você, Ele vai te levar para um lugar maravilhoso que Ele está preparando para todos nós. O tempo hoje é um tempo de muita confusão religiosa. Tem muita gente pregando aquilo que Deus não falou. Você tem que se rebelar contra Deus. Meu Deus do céu. As pessoas não leram o texto de Isaías 45:9. Isaías 45:9 diz assim: ai daquele que contende com o Criador, ai daquele que se levanta contra o Criador. Nós somos barro, igreja. Nós somos um barro frágil, um barro que quebra com facilidade, um vaso que está a cada dia sendo adornado pela presença do Senhor. Mas precisamos continuar sendo vaso. O vaso que Deus preparou que você seja. Tem mesa no deserto para você.
Tem mesa no deserto para a sua vida. Tem mesa no deserto para todos nós. Abra comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 14, Jesus falou algo interessante a respeito disso. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso número 15. Ora, parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que quer comer pão no reino dos céus. E ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque está tudo preparado. Não obstante, a todos, a um começaram a escusar-se, dizendo: primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando ao servo todo, contou o seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E depois lhe disse: servo, Senhor, tendo feito como mandaste, ainda há lugar. E respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e os atalhos, e obriga-os a todos a entrar, para que cheguem à minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados a provar a minha ceia Que palavra de Jesus! Ele nos tem convidado a nos assentar à sua mesa. Ele tem chamado eu e você a participar desta mesa. É uma mesa farta, uma mesa que vai saciar a nossa vida. Jesus disse: olha, está tudo preparado. Como eu disse aos irmãos, o problema não está em Jesus, o problema está em nós nos assentarmos na mesa que o Senhor preparou. Irmãos, todos nós nesse mundo vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. Todos nós temos as nossas rotinas, o nosso trabalho, todos nós. Mas Jesus está nos dizendo uma coisa muito importante: nós não devemos esquecer as prioridades do reino de Deus. Você foi chamado, eu fui chamado. Há uma prioridade na nossa vida nesses dias em que estamos vivendo, e nós não podemos fazer como o povo do Egito fez. Senhor, será que o Senhor pode? Será que o Senhor pode abrir essa porta? Será que o Senhor pode prover na minha casa? Será que o Senhor pode prover na minha vida? Nós não podemos ter essa atitude, porque quando Deus te chama, Ele já proveu tudo o que você precisa. Ele preparou tudo. Ele nos preparou a salvação.
Ele nos preparou um banquete de paz, de alegria. O que nós precisamos é nos assentar à mesa. Mas o mundo tenta nos desviar o nosso alvo. A nossa luta, irmãos, ela é interna. A nossa luta está presente diante de nós a cada dia. Cabe a mim e a você vencer o teu eu. Cabe a nós rejeitarmos a nossa vida que já não é mais minha, agora é de Jesus. Você quer ser abençoado nessa terra? Você quer desfrutar de uma alegria maravilhosa com Jesus? Senta na mesa com Ele. Não dá desculpa não, como essas pessoas aqui disseram. Não diz que você tem dificuldades para resolver, porque o que me chama a atenção dessas 3 desculpas aqui, irmãos, é que quando Jesus chamou para a hora da ceia, ninguém trabalha, ninguém tem dificuldade. Jesus chamou eles por uma hora que ninguém faz serviço nenhum. Mas eles optaram por não comparecer. Jesus nos chama nessa noite. Talvez o que falte para mim e para você é reconhecer que Ele tudo pode fazer na nossa vida. Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele continua o mesmo. A mesa está diante de nós. O problema nosso é nossa atitude incorreta. Você se lembra quando o povo que saiu do Egito, o povo chegou no mar, e o povo começou a olhar para trás e viu que os exércitos de Faraó vinham, olhavam para os lados, tinham montanhas, na frente o mar, não tinha saída, e o povo ficou preocupado, Moisés preocupado, e Moisés foi orar a Deus: Senhor, como é que vai ser? Você sabe o que Deus falou para Moisés? E está querendo falar comigo e falar com você nessa noite. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que continue. O que Deus estava querendo dizer para aquele povo é: não enxergue os problemas. Vai, que eu vou abrir a tua caminhada. Eu vou abrir essa porta, mas você não pode parar. Diga ao povo que marche. Não pare. Nessa noite o Senhor fala comigo e fala com você. É tempo de não parar. É tempo de continuar avante. De saber que lá na frente Deus vai providenciar o que você precisa. Deus vai abrir o mar, se for preciso. Deus vai abrir uma porta que você necessita. Mas o segredo é não ficar parado. O segredo é receber o convite de Jesus. O convite de Jesus de participar da sua mesa, de receber a sua presença diante de nós.
de entrarmos no santuário, não como mais um dia, mas como o dia na minha vida, como aquele que o Senhor vai tocar. É um dia diferente. Um dia que Ele vai te abençoar. Enxerga nessa noite. Pastor, está difícil lá em casa, está difícil a minha família, está difícil. Irmãos, tenha olhos para enxergar a Deus, tenha olhos para ver o que Deus está fazendo. Não faça como esse povo do deserto, que morreu tudo lá. Deus os fez voltar. Volta todo mundo, povo incrédulo, povo duro de coração, povo que não crê diante de tudo que eu faço. O céu nos espera. Tira da tua mente, tira do teu coração, tira da tua visão aquilo que está do teu lado, e começa a olhar para Ele. Começa a esperar nele, porque é nele e por ele e para ele que são todas as coisas na minha vida. Aleluia. É somente para ele. Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa luta, a nossa batalha agora é contra nós mesmos, contra a carne que tenta fazer você parar, contra o pecado que tenta você retroceder. Se assenta na mesa com Cristo, porque Ele vai te fortalecer. Não olha para os lados, continua caminhando. Deus vai fazer aquilo que você precisa, porque Ele nunca desamparou um crente, Ele nunca deixou alguém sem a mesa do seu lado. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar um grupo de louvor a vir aqui à frente. Aleluia. Cristo te espera nessa noite. Ele ressuscitou para você deslumbrar, para que você viva o melhor na sua vida. Ele ressuscitou para que você fosse abençoado. Recebe essa palavra nessa noite para a sua vida.